Olá, eu tenho uma palavra para compartilhar. Eu estava estudando algumas coisas e veio essa palavra no meu coração. Autossuficiência, o perigo da autossuficiência. Pessoas que se consideram, não precisar de ninguém, que sabe sempre o que faz e que precisa das pessoas só para fazer favores, mas não para ajudar, porque ela é autossuficiente. Essas pessoas até parecem que têm força, que são capazes, que são maduras e que parece até ter uma espiritualidade assim bem elevada. Mas na verdade a autossuficiência é um perigo enorme que está escondido, porque facilmente ela pode nos levar a lugares de rebeldia. Na autossuficiência dificilmente se ouve, a pessoa autossuficiente ouve conselhos. Por quê? Porque ela já tem todas as respostas. O autossuficiente, ele é uma pessoa egocêntrica. Uma pessoa que tem a estrutura de orgulho. Essa pessoa tem, na verdade, um orgulho exacerbado, que leva a níveis profundos de rebeldia, porque Deus vai corrigir. Essas pessoas serão corrigidas, porém, o rebelde não aceita correção. Se você está sendo corrigido por Deus e você está resistindo, saiba, você é um rebelde. Porque Deus ele vai mostrar, vai usar pessoas para mostrar que você está no caminho errado. E se você não quer ouvir, se você não quer ver, você quer continuar, você tem um coração obstinado. Através da oração, através da palavra de Deus, através da revelação da palavra profética, do ensino da palavra, você vai entender que Deus está falando com você. Aquilo que você acredita que é o certo a ser feito, porém ele está contrário à palavra de Deus, você está sendo rebelde e autossuficiente. E resumindo, orgulhoso. A autossuficiência diz que coisas simples Deus não usa. Ele quer que seja, se for Deus, tem que ser algo, mirabolante. E Deus ele vai fazer coisas simples no nosso dia a dia para que a gente possa entender que Ele está corrigindo a nossa rota. O autossuficiente traz um nível de confiança em si mesmo muito alto, que se mistura em eu sou forte e eu consigo. E se coloca em um lugar de obstinação, que é dureza de coração. E daí um coração obstinado não consegue se render ao senhorio de Cristo. Quando você vê pessoas sendo moídas, tratadas, elas provavelmente você está vendo uma pessoa orgulhosa e obstinada, que chega até a colocar a culpa no diabo. O diabo que fez, o diabo que me levou a esse lugar, é o diabo que está com raiva, está furioso. Coloca logo a culpa no diabo. Mas se arrepender dos seus pecados, que é bom, ele não se arrepende. Ainda que esteja ali gritando, você está em pecado. Mas a pessoa não enxerga, a pessoa não vê, a
pessoa está obstinada naquilo que acredita. Já recebeu vários tipos de ajuda, mas não deu ouvidos, não quis, rejeitou todos. Ainda que as pessoas queiram mostrar para ele que ele está na lama do pecado, mas ele não quer, não aceita a correção. A autossuficiência diz para Deus. O autossuficiente está dizendo, por ser assim, está dizendo para Deus: eu tentei depender do Senhor, mas o Senhor não resolveu, então eu mesmo faço. Não se preocupe não, Deus, que eu sei como fazer. O autossuficiente faz assim, ainda que não seja verbalmente, mas a atitude diz que ele está fazendo dessa forma, e Deus enxerga assim. O mundo espiritual logo entende, e ele vai fazer com que você fique nessa obstinação, nessa independência de Deus. Então o diabo vai fazer como uma frase, uma vez eu vi, eu acho que foi no Instagram, dizendo assim: quando a pessoa quer se afastar de Deus, o diabo já manda logo um barquinho para ele ir navegar para bem longe das águas de Deus, né? A igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,14, diz que eles não precisavam de nada. Eles eram fartos de coisas, mas vazios da presença de Deus. Essas pessoas que falam de Laodiceia são as pessoas que se dizem que tem Deus. Já viu aquelas pessoas que falam de Deus, que colocam versículos, né? Que sempre está postando um bom dia e um versículo, a coisa mais linda da vida. Você jura que a pessoa está cheia de Deus. Até vai na igreja. Até está lá e glorifica com aquela reverência, às vezes até, né, tão respeitoso, dizendo, né, não, aqui não pode fazer isso, aquilo outro, dentro da igreja. Saiu da igreja, já não sabe mais nada. E continua no pecado sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento, nada. Vive a vida como se Deus não existisse. Essas pessoas são autossuficientes ao ponto de trazer para si mesmo um alto nível de cegueira espiritual. Porque ela vai dizer que está tudo bem e que Deus está aprovando o seu pecado. Por que diz isso? Não é com o pecado que ele está lidando. Quando eles estão em adultério, quando eles estão roubando, mentindo. Ah, não tô. Isso aí é besteira, coisa que todo mundo faz. Então, eu não vejo isso como algo que Deus vai me rejeitar porque eu estou fazendo isso. Deus não vai. Deus é bom, Deus é amor. Por que ele ia fazer isso? Não, eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo, não mato, não roubo, tarará, aí bota aquela lista de coisas que não faz, esquecendo que não basta. A pessoa precisa ter uma vida de arrependimento. Porque se todos os dias a gente peca, todos os dias a gente precisa se arrepender. Ou você vai viver na lama, se esbaldando como um porco. O porco faz o quê? Lave um porco para você ver, dê um banho no porco, bota perfume no porco, vista até uma roupinha e solte o porco para você ver se ele não volta para a lama. Porque a lama é o lugar que é o habitat natural deles, né? Então quem não teme a Deus vai pecar e vai achar que Deus vai aceitar aquilo, porque esse Deus é amor e ele não vai, né, fazer essa maldade de mandar ele para o inferno. Infelizmente tem muita gente pensando assim. Infelizmente, isso é um engano que o inimigo faz questão que você permaneça nesse engano. Pessoas que vivem em busca de sensações são presas fáceis. Porque sensação, o corpo ele vai ter. Deus criou o corpo humano para sentir, né? As sensações fazem parte do ser humano. Os sentimentos, né? O coração é sentimento. Mas não devemos ser guiados por ele, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9. O coração é o centro das emoções. E também diz para darmos ao Senhor o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, se eu tenho essa fraqueza
das emoções, então eu preciso estar sempre colocando diante do Senhor que eu preciso que Ele me ajude nisso, na parte fraca, porque o inimigo também ele é de pegar as nossas fraquezas e fazer a vontade dele. Coisas lícitas como comida, como o sexo propriamente dito, como a música, o entretenimento, o inimigo pode usar essas mesmas coisas para pecar contra Deus. A glutonaria é um pecado. Por quê? Porque comer é pecado? Não, a comida não é pecado. O corpo precisa se alimentar, precisa do alimento. Porém, aquilo que é exagerado e fora de propósito é pecado. O sexo no casamento é lícito. Deus fez, foi Deus que fez, não foi o diabo que fez. Mas fora da aliança do casamento é pecado. Se você canta músicas de adoração ao corpo, você está pecando. A música é para adoração a Deus. A melodia, né, o som, ele é para adorar a Deus. Mas quando você usa isso para outro fim, você está pecando. O entretenimento, a alegria, né, as piadas, o momento de lazer, isso pode sim ser algo bom. Mas você pode transformar essa mesma alegria, esse mesmo momento de entretenimento, de descanso, de confraternização com os amigos, se tornar em um pecado abominável aos olhos de Deus, né? Coisas que são abomináveis. Então o inimigo ele vai usar as mesmas armas que Deus ele nos deu, porém contra ele, para quê? Para que você seja destruído. Quem é destruído fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do inimigo, é quem realmente não obedece a Deus, não tem o temor que faz a sua própria vontade. A autossuficiência leva o homem a fazer isso, a satisfazer os desejos da sua carne, a sua vontade. Quem vive de emoções vive fazendo as suas vontades, a sua vontade. O dinheiro traz segurança, porém, ele também pode se tornar um Deus. E a Bíblia diz, em Romanos 12:2, para que você não se amolde ao padrão deste mundo. Aquilo que é ensinado pela maioria é aquilo que você tem que prestar atenção. Deus, o que é que a sua palavra diz com relação a isso? A palavra de Deus diz, em Romanos 12:2, para que você não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se na renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que você não peque, que você se arrependa, que você viva em obediência. Para quê? Para a sua vida ser uma bênção, para você ser uma bênção para as outras pessoas. É essa a proposta, é essa a dependência, que o autossuficiente não caminha nesse lugar. Ele não obedece, ele não teme. Então, a autossuficiência é muitíssimo perigosa. E o conselho é isso. A vida com Deus vai nos levar à dependência dele. Então, não seja autossuficiente. Tenha um coração ensinável, como Davi. Ao saber que você está no caminho errado, se arrependa e se volte para Deus, para que o Senhor venha lhe dar, né, uma nova rota e você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe.